Olá, professor. Olá, educador. Este é o curso de formação continuada para professores e técnicos da educação sobre metodologias e estratégias de ensinagem para alunos com transtorno do espectro autista. Meu nome é Lucas de Souza Gomes, sou formado em psicologia, especialista em saúde da família, gestalterapeuta e também sou mestrando em educação profissional através de uma parceria entre o Instituto Federal do Espírito Santo e o Instituto Federal do Acre. Eu espero que você aproveite e vamos seguir para a nossa aula. E antes de começar esse tópico sobre a mediação pedagógica no ensino de pessoas com TEA, eu gostaria de esclarecer uma confusão que muitas vezes ocorre. A mediação pedagógica ela não é só um trabalho, uma função, um cargo de uma pessoa na instituição de ensino, que muitas vezes a gente está acostumado, tá? O mediador do aluno com TEA, do aluno autista, que é um direito, que é uma função essencial, que a gente pode falar um pouco mais dela depois. Mas o que eu trago aqui, que os autores citam, é a mediação como trabalho do educador. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente não está falando sobre sobrecarregar o professor para ser também um mediador, sobrecarregar o educador, não. É porque qualquer trabalho assim como a gente já conversou nas aulas anteriores, qualquer trabalho de ensino ela envolve você ser o mediador entre o conhecimento, e a aprendizagem, ensinagem daquela pessoa com TEA. Então, ao ensinar, é importante considerar aspectos de mediação. Isso não quer dizer que você vai ser o mediador particular daquela pessoa. Então, tendo isso esclarecido, eu trago aqui Stepanha de 2017 Rodrigues de 2018, que analisam o papel do professor como mediador pedagógico, como justamente naquilo que a gente já conversou, da sua função, ser o intercâmbio entre o conhecimento e o aluno, com o objetivo de superar limitações e desenvolver competências e autonomia. Você vai ter alunos com TEA, por exemplo, que não vão ser capazes de adquirir totalmente aquele conhecimento que você está passando. E não tem problema. Ele está ali no seu curso, ele tem direito de estar no seu curso. Então vamos focar em quais competências e quais conhecimentos ele pode adquirir para se tornar uma pessoa mais profissional, mais ativa, mais participativa da sociedade, já que essa é uma das funções da escola, certo? E nós, eu como educador, você como professor educador, vai ser muitas vezes um modelo de identificação, alguém que aquela pessoa, seja com TEA ou não, gostaria de parecer, de ser uma pessoa profissional, de ser uma pessoa que tem o conteúdo, o conhecimento. Silva destaca que o ambiente ele tem que ser adequado, ele tem que estimular a aprendizagem através da influência da emoção, do despertar afetivo. Por isso que muitas vezes no trabalho profissional a gente não trata o aluno como um objeto, a gente não trata o aluno como um doente, ou a gente não fala dele para as outras pessoas na frente dele como se ele não estivesse ali. A gente tem que considerar os sentimentos dele, como se a gente fosse ele, como se a gente estivesse ali passando por aquela situação. Você ia gostar que falassem de você, das suas dificuldades na sua frente, como se você fosse um doido, como se você fosse uma pessoa que não responde por si mesma. Então, assim, eu vejo muito isso acontecer e é uma coisa muito séria. É importante considerar os sentimentos da pessoa com TEA. E, na verdade, de qualquer pessoa. É uma questão até de ética. E, por fim, eu gostaria de destacar uma dificuldade que acontece muito e que Vasconcelos, de 2019, identifica nos institutos federais e nas universidades. Sabe-se que hoje, através de lei, é um direito da pessoa, principalmente da pessoa com TEA, mas das pessoas com deficiência, de ter um mediador na sala de aula para ajudar, ou pelo menos acompanhando por fora aqueles estudos
da pessoa, e na prática isso não acontece, seja por falta de recurso, mas eu vejo muito que no ensino técnico superior isso se dá também pelo costume, né? Nunca se tinha a ideia, por exemplo, do mediador pedagógico para aquela pessoa. O mediador que colocavam antes para a pessoa com deficiência era aquela pessoa que levava no banheiro, era aquela pessoa que ajudava a segurar as coisas, a carregar a pessoa, a beber água, porque se tinha muita noção, né, a concepção da deficiência como uma coisa de uma coisa capacitista, né, uma incapacidade da pessoa de operar, de funcionar em sociedade. Quando a mediação especificada aqui é uma mediação pedagógica. Então, eu não vejo muito assim nas universidades e nos institutos federais a presença do mediador pedagogo, né, instruindo a lidar com dificuldades de atenção, de aprendizagem, né, de memorização, de foco de linguagem, de motricidade do aluno com TEA. Ocorre muito, às vezes, de ter uma bolsa para um outro aluno ajudar aquele aluno como mediador, sendo que ele não é instruído para aquilo. Então, assim, isso não é mediação. Na minha pesquisa, eu pude me deparar com um conceito do qual eu não havia ouvido falar, mas que casa bem com aquilo que já foi dito sobre a aprendizagem e aquisição da linguagem, né? Trata-se da pedagogia dos multiletramentos. Primeiro, nós temos a contribuição de uma autora aqui de 2018, Laurindo contribui destacando a importância, né, da pedagogia dos multiletramentos para refletir sobre as práticas de ensino e alfabetização. Essa abordagem pedagógica dos multiletramentos, ela leva em conta essa diversidade linguística, propondo assim uma educação mais inclusiva e mais participativa. Mas quais são as características, né, dessa pedagogia dos multiletramentos e como é que ela se dá? Para falar sobre isso, eu resolvi trazer outro autor, que é Silva, que fez um trabalho em 2021, né, no seu doutorado de linguística, onde aponta 4 atributos principais da pedagogia dos multiletramentos. A primeira é de contextualizar o ensino nas práticas a serem trabalhadas. A segunda é de instruir explicitamente o aluno nos conceitos necessários para o aprofundamento da linguagem. A terceira é enquadrar significativamente e analiticamente o conteúdo para o que está sendo aprendido. E a quarta é ressignificar a prática e a proposta docente. Como a gente trabalha, né, através de uma proposta, né, de multiletramento com o aluno que tem uma dificuldade linguística, que tem uma dificuldade de aquisição de linguagem. O professor, ele não deve usar somente uma forma. Por exemplo, se você quer ensinar, né, se você quer reforçar a questão das regras gramaticais, quando a gente lança um desafio, por exemplo, vamos criar uma música, vamos criar um poema que tem que rimar, deve envolver mais de uma classe gramatical, deve envolver palavras que não rimam muito facilmente. Você vai explicar isso para ele. Se você faz essa explicação somente por regras gramaticais, fica uma coisa chata que o aluno pode até tentar prestar atenção, mas que não vai realmente adquirir aquele conhecimento porque não foi divertido, não foi interessante ou não foi útil para ele. Eu sugiro, né, se você tem interesse em utilizar essa estratégia ou não, de você pesquisar mais a fundo sobre o que se trata a pedagogia dos multiletramentos e também diversas formas de se ensinar, né, a linguagem, considerando aspectos da sua cultura, considerando práticas que vão introduzir e incluir aquele aluno na sala de aula. Lembrei de um exemplo agora, né, que eu acho que tem a ver com esse assunto. Foi de um caso que eu atendi de um aluno, já faz tempo, que ele quase não falava.
né? Chamava de deficiente intelectual. E eu questionava muito esse diagnóstico, porque eu via muitas características que o diagnóstico dele não contemplava, né? E muitos comportamentos parecidos, né, com TEA, a seletividade alimentar, a sensibilidade a sons, né, a cheiros, a barulho, a total desorganização, né, e também ao contrário disso, né, uma necessidade de o estabelecimento de uma rotina, mas ao contrário do que muita gente falava, tinha sim uma cognição bem preservada, embora não falasse muito, né, e gaguejasse também. Só que a escrita, sensacional, gente. Vocês tinham que não dá para explicar em palavras, né? Cada poema que ele escrevia, cada música, cada texto que ele me escrevia, porque ele não conseguia falar as coisas, né, direito, mas ele escrevia perfeitamente. Eu olhava assim, gente, isso aqui, né, é conteúdo profissional já. E eu estimulei muito a família a procurar uma reavaliação diagnóstica, né? Futuramente ele foi diagnosticado com TEA. É só para mostrar que dentro de um contexto, né, social, dentro de um contexto familiar, de aprendizagem, a pessoa ela pode ter várias formas, né, de se comunicar, de ser inserida no ambiente social da escola, com os alunos ou no aprendizado daquela disciplina. Conheço também casos de alunos que era o contrário, que eles não conseguiam escrever, né, botar no papel, até mesmo digitar, mas falavam muito bem. Então, se você tenta, claro, no TEA é interessante você desenvolver todas essas habilidades. E aí e é por isso que eu trouxe esse assunto, né? A proposta do ensino através, né, de música, de textos, de conversas, de interação, é você proporcionar que aquela pessoa, né, esteja inclusa através de uma habilidade que ela saiba exercer, mas também, né, de desenvolver a linguagem, a escrita e a participação social, né, o engajamento de pessoas que ainda não conseguiram fazer isso. Principalmente quando a gente fala de transtorno do espectro autista. Eu peço para que você assista aos outros vídeos da playlist do canal. Peço também que você se inscreva e adicione, né, o seu like para me ajudar com a plataforma. E se você está aqui pelo nosso curso de formação profissional continuada, não se esqueça de interagir no chat, não se esqueça de conferir o nosso material externo, não se esqueça de preencher o formulário de participação. E eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Obrigado.